Você já se perguntou por que certas dores insistem em voltar, mesmo quando parecem enterradas? Já percebeu como, ao final da tarde, existe um silêncio que grita dentro de nós, uma sombra que se arrasta entre os pensamentos e que insiste em nos lembrar de algo que fingimos esquecer? Por que será que existe um tipo de tristeza que não tem nome, um cansaço que não vem do corpo, mas da alma? Você sente isso também, não sente? Essa inquietação que aparece quando o sol começa a se despedir do céu, como se a própria luz se recusasse a iluminar o que você tenta esconder. O que aconteceria se você simplesmente parasse agora e escutasse não com os ouvidos, mas com o coração? Porque há palavras que não foram feitas para serem compreendidas, e sim absorvidas. E talvez hoje, agora, neste instante, você esteja diante da única chance de ouvir algo que seu espírito vem implorando há décadas. Algo que ninguém jamais teve coragem de lhe dizer. Muitos acreditam que basta o tempo para curar, que o silêncio é ausência quando, na verdade, o silêncio é linguagem. A mais ancestral, a mais verdadeira, a mais brutal. O que você sente ao encostar a cabeça no travesseiro, quando as máscaras do dia caem uma a uma, é mais real do que qualquer sorriso que você treinou para mostrar. Quantas promessas feitas a si mesmo você já traiu? Quantas versões de você foram assassinadas em nome da sobrevivência? Reflita, quem você é quando ninguém está olhando? Existe uma guerra acontecendo dentro de você, silenciosa, delicada, mas implacável. E talvez, só talvez, esse áudio, esse exato momento, seja o único lugar seguro para iniciar o cessar-fogo. Não como fuga, mas como revelação, como um reencontro com uma parte esquecida de você mesmo, aquela que ainda acredita, que ainda espera e que ainda escuta. Chico Xavier costumava dizer que a dor é uma bênção que o orgulho não consegue decifrar. Mas e se eu lhe disser que a sua dor está tentando lhe ensinar um idioma perdido, uma mensagem enterrada sob camadas de repetições inconscientes? E se este momento, esse final de tarde aparentemente comum, não for um acaso, mas um chamado? Há frases que tocam como mãos invisíveis, que abrem fechaduras que nem sabíamos trancadas. Há memórias que não são lembranças, mas avisos. Tudo o que você acredita ser o destino pode ser apenas uma programação emocional inconsciente, repetindo o mesmo roteiro, noite após noite. Este áudio é o vírus no código, o ruído na repetição, a rachadura por onde entra a luz. Mas atenção, escute uma única vez, apenas uma, porque o que será despertado aqui dentro de você não poderá mais ser silenciado. Talvez você pense que já tentou de tudo, que já ouviu 1000 meditações, orou 1000 vezes, fez 1000 promessas, mas nenhuma delas foi feita com a escuta sagrada da alma. Nenhuma delas foi alimentada pela vibração de uma verdade invisível que Chico sempre soube traduzir em silêncio. Este áudio não vai lhe oferecer respostas prontas, não vai curar suas feridas como mágica. Ele vai, e preste atenção nisto, desprogramar o que você acreditava ser verdade sobre si mesmo. Vai desconstruir suas crenças de forma tão suave quanto devastadora, como a brisa que, ao tocar a chama da vela, não apaga, mas transforma o fogo em dança. Você sentirá o desconforto da consciência expandindo, sentirá o vazio se revelando como o portal. Sentirá a si mesmo como nunca antes, e quando isso acontecer, será tarde demais para voltar atrás, e você não vai querer voltar. Então, ouça, mas ouça com o coração aberto, como quem se despe para o invisível. Permita que as palavras entrem em você como água que escorre entre os dedos, como poeira antiga que encontra finalmente um sopro de verdade. Não tente entender, sinta. Não tente controlar, confie. Porque há algo nesta voz, nesta tarde,
neste instante que carrega a energia dos encontros inevitáveis, aqueles que foram escritos antes mesmo do tempo. Cada palavra que chegar até você será uma chave, cada pausa será um espelho. E ao final, quando tudo estiver em silêncio outra vez, você não será mais quem apertou o play. Você será o que sempre foi, mas nunca ousou lembrar. Este é o convite, este é o limiar. Atravesse, mas apenas uma vez, porque o reencontro com sua essência não aceita repetição, apenas revelação. Muitos acreditam que basta o tempo para curar, que o silêncio é ausência, quando, na verdade, o silêncio é linguagem, a mais ancestral, a mais verdadeira, a mais brutal. O que você sente ao encostar a cabeça no travesseiro, quando as máscaras do dia caem uma a uma, é mais real do que qualquer sorriso que você treinou para mostrar. Quantas promessas feitas a si mesmo você já traiu? Quantas versões de você foram assassinadas em nome da sobrevivência? Reflita. Quem você é quando ninguém está olhando? Existe uma guerra acontecendo dentro de você, silenciosa, delicada, mas implacável. E talvez, só talvez, esse áudio, esse exato momento, seja o único lugar seguro para iniciar o cessar-fogo. Não como fuga, mas como revelação. Como um reencontro com uma parte esquecida de você mesmo. Aquela que ainda acredita, que ainda espera e que ainda escuta. No final da tarde, quando as luzes da cidade começam a se acender, um outro tipo de escuridão surge. Aquela que habita dentro, que se senta ao nosso lado e nos lembra de tudo que não resolvemos. Você sente, mas não nomeia. Você percebe, mas não encara. E é nesse instante, nessa brecha entre o que finge e o que sente, que esta mensagem entra. Porque não é uma meditação qualquer. Não é mais uma voz suave entre tantas. É um ritual invisível, um chamado antigo. É como se alguém tivesse soprado do outro lado da existência. Está na hora. E se você escutar até o fim, talvez descubra porque tudo o que você viveu até agora não foi um erro, mas um mapa secreto. Um percurso cheio de códigos silenciosos que, por algum motivo, só agora você está preparado para decifrar. Você já se deu conta de que a mente mente? De que os pensamentos que você repete todos os dias, como mantras invisíveis, talvez nunca tenham sido realmente seus? Há ideias plantadas em você desde a infância, palavras ditas sem maldade, olhares silenciosos, gestos de negação, que cresceram como raízes sob a terra e agora controlam cada escolha que você pensa estar fazendo por vontade própria. Mas e se eu te dissesse que há uma voz dentro de você que nunca gritou, nunca reclamou e ainda assim nunca se calou? Ela permanece aí, como uma criança esperando ser notada no canto do quarto escuro. E toda vez que você se distrai com o barulho do mundo, ela sussurra, baixo, insistente, inquebrável. Essa voz não pertence ao ego, nem ao medo, nem à história que te contaram. Ela vem de outro lugar, anterior à sua dor, anterior ao seu nome. É a centelha de quem você era antes do mundo te ensinar a sobreviver. O que este áudio faz não é apenas conduzir à meditação. É convidar ao resgate. Um retorno sem mapas, uma jornada sem garantias, mas absolutamente necessária. Porque quem não enfrenta o próprio inconsciente vive como um fantasma de si mesmo, repetindo padrões, se sabotando, buscando cura em lugares que só trazem mais feridas. E talvez seja por isso que você sentiu algo diferente só ao ler estas palavras. Talvez seja porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém está falando com aquela parte de você que ninguém mais vê. E essa parte está acordando. Ela sente que este momento é único, irrepetível, decisivo. Porque quando Chico Xavier dizia que o pensamento é força viva, ele não usava metáfora. Ele entregava um código. E este código está sendo ativado agora, neste instante.
Se você ousar ouvir até o fim, não será mais a mesma pessoa. Você será aquele que sempre esteve aí, por trás do medo, por trás da dor, por trás da mentira que chamam de você. E se eu te dissesse que existe uma dor que não é sua, mas que você carrega como se fosse? E se você soubesse que há memórias alojadas em seu corpo que não pertencem a esta vida, mas moldam cada emoção que você sente? Chico Xavier nos alertava. O espírito fala pela alma, e a alma, quando ouvida, cura gerações. Há culpas que herdamos sem entender, mágoas que não são nossas, mas que intoxicam nossos dias como se fossem. Você já parou para pensar por que repete os mesmos erros dos seus pais? Por que tem os mesmos medos dos seus avós? Há histórias que se repetem como se tivessem vontade própria, ciclos que voltam como ondas. Mesmo quando você pensa que já está em terra firme. E é neste ponto, neste exato ponto da sua jornada, que este áudio se torna mais do que uma simples meditação. Ele é um espelho que você nunca teve coragem de encarar, porque ele não mostra o seu rosto de agora. Mostra quem você foi, quem você é e quem ainda pode ser. Cada palavra é uma chave. Cada silêncio entre as frases é uma fenda no tempo, por onde sua essência poderá finalmente emergir. Mas, cuidado, escutar com o coração requer coragem. Meditar com verdade pode abalar as estruturas que você levou uma vida inteira para construir. No entanto, é nesse abalo que a reconstrução começa. E o fim de tarde não é acaso, é portal. É quando o sol e a sombra dançam pela última vez no céu, revelando tudo aquilo que a luz direta escondeu o dia inteiro. Este momento é um convite, ou você atravessa ou se mantém onde sempre esteve, no quase, quase feliz, quase livre, quase você. Mas atenção, há um ponto sem retorno no despertar. Uma vez que a verdade é ouvida, ela nunca mais pode ser silenciada. Você pode até tentar voltar à sua rotina, fingir que nada mudou, mas algo em você, algo profundo, visceral, atávico, já terá sido tocado. E esse algo, Felipe, não vai mais permitir que você se conforme com a superficialidade. Não se trata apenas de transformar a mente, mas de desenterrar a alma, de escutar o grito mudo do seu espírito. Chico Xavier dizia que o amor cura, mas o amor verdadeiro só nasce quando o véu da ilusão se rasga. E este áudio é a tesoura invisível que rompe esse véu, ponto por ponto, costura por costura, crença por crença. Você sentirá um desconforto sagrado, uma inquietação que não é dor, é parto. Um nascimento de si mesmo que só acontece quando a mente se cala e o espírito sussurra. Por isso, não espere consolo. Espere confronto. Não procure paz imediata, procure verdade. E se a verdade for dolorosa, abrace-a, pois é nesse abraço que a cura começa. Você foi trazido até aqui porque algo dentro de você já sabia que precisava deste instante. Não por acaso, não por coincidência, mas por alinhamento. Há planos que a razão não compreende. Há vozes que só o coração decodifica. E há mensagens que só podem ser compreendidas de olhos fechados e alma aberta. Esta é uma delas. Não pule, não corra, não fuja. Fique, escute, permita. Porque se você ouvir até o fim, o que encontrará não será um final. Será um início, o verdadeiro início. Aquele que sempre esteve à sua espera, atrás de cada dor não sentida, de cada lágrima engolida, de cada silêncio imposto. E hoje, ao cair da tarde, ele bate à sua porta, com a voz serena de quem já te conhece desde antes da primeira respiração.